Gosta de histórias de terror? Então você precisa ler A Hora do Lobisomem, de Stephen King. Um clássico arrepiante e agora com 27% de desconto. O link está na descrição do vídeo. Aproveite. Meu nome é Pedro, e essa história aconteceu em 1987, quando eu tinha apenas 19 anos. Até hoje, pensar naquele evento me faz arrepiar. Cresci ouvindo as lendas do interior, sobre almas penadas, assombrações e, claro, o lobisomem. Na época, eu não acreditava em nada disso. Achava que eram só histórias para assustar crianças ou passar o tempo em noites de café e conversa. Mas o que vi naquele ano me fez questionar tudo o que eu achava que sabia. Era uma noite de outono, e a lua cheia iluminava os campos do sítio onde minha família morava. Meu pai, um homem trabalhador e cético, havia recebido a visita de um velho conhecido, o seu Antônio. Ele era um homem estranho, de poucas palavras, sempre vestindo roupas surradas e com um olhar profundo que parecia atravessar a gente. Meu pai dizia que ele era um homem de vida sofrida, mas que não fazia mal a ninguém. No entanto, os moradores da região cochichavam que ele tinha um passado sombrio e que, nos dias de lua cheia, desaparecia sem dar explicações. Naquela noite, depois de um jantar simples, seu Antônio pediu para dormir no celeiro. Meu pai não viu problema e concordou, mas minha mãe parecia inquieta. Ela cruzou os braços, franzindo a testa, como se quisesse dizer algo, mas preferiu se calar. Eu também não gostei da ideia. Algo nele me incomodava, embora eu não soubesse explicar o quê. Mais tarde, já deitado, ouvi um som estranho vindo de fora. Era um tipo de rosnado baixo, quase abafado, mas que fez minha pele se arrepiar. Pensei que fosse apenas um dos cães do sítio, mas o som era diferente, mais gutural, como se viesse de algo grande. Decidi sair para ver o que era. Com a lanterna em mãos, caminhei até o celeiro, sentindo o coração bater cada vez mais rápido. Quando cheguei perto, percebi que a porta estava entreaberta e havia marcas de arranhões na madeira. Meu instinto dizia para voltar, mas a curiosidade foi maior. Empurrei a porta devagar, tentando não fazer barulho. A luz da lanterna iluminou o interior, revelando palha espalhada pelo chão e algo que parecia couro ou pelos escuros. Não vi seu Antônio lá dentro, mas senti um cheiro forte de animal, misturado a um odor de ferro, como sangue. Foi então que ouvi o som de passos pesados atrás de mim. Me virei rápido e o que vi me fez congelar. Uma criatura enorme, metade homem, metade besta, estava parada ali. Seus olhos brilhavam como brasas e os dentes afiados refletiam a luz da lanterna. Eu quis gritar, mas minha voz não saía. A coisa deu um passo na minha direção e eu tropecei para trás, caindo sobre a palha. O lobisomem, porque não havia outra palavra para descrevê-lo, parecia me observar, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. Foi então que ouvi um som vindo da casa, o barulho de uma porta se abrindo e a voz do meu pai chamando meu nome. A criatura se virou na direção do som, deu um rosnado baixo e saiu correndo em direção ao matagal. Fiquei lá, paralisado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente recuperei os sentidos, corri de volta para casa. Minha mãe e meu pai estavam na sala, me olhando com preocupação. Eu queria contar o que tinha visto, mas as palavras não saíam. Meu pai perguntou se eu estava bem, e tudo o que consegui fazer foi balançar a cabeça. Naquela noite quase não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos brilhantes e aqueles dentes afiados. Na manhã seguinte, quando fomos ao celeiro, encontramos o lugar revirado. Havia marcas de garras nas paredes e manchas de sangue no chão. Meu pai tentou justificar, dizendo que devia ter sido algum animal selvagem, mas eu sabia a verdade. Seu Antônio não estava em lugar nenhum. Ele simplesmente desapareceu, assim como fazia em todas as noites de lua cheia. Os dias seguintes foram um tormento. Cada vez que ouvia um barulho estranho ou via uma sombra se movendo ao longe, meu coração disparava. Comecei a evitar sair de casa à noite, mesmo que fosse para algo simples como buscar água no poço. Minha mãe, percebendo meu comportamento, tentou conversar comigo, mas eu não sabia como explicar o que tinha visto. Quem acreditaria em mim? Algumas semanas depois, um vizinho apareceu com uma história estranha.
Ele disse que viu algo parecido, com um cachorro gigante andando pelo milharal na noite anterior. Ele não era um homem de se impressionar fácil, mas dava para ver o medo nos olhos dele. Isso só confirmou o que eu já suspeitava. O lobisomem ainda estava por perto. Decidi que precisava fazer algo. Mesmo com medo, eu sabia que não podia viver para sempre olhando por cima do ombro. Lembrei de ouvir minha avó falar que criaturas como essa temiam facas, pois aparentemente quebravam a maldição. Porém, era só uma lenda e não era completamente certa. Pegue uma velha faca que meu pai guardava, deixe-a bem afiada e esperei. Na noite seguinte, quando a lua cheia estava no alto, ouvi novamente os rosnados. Peguei minha lanterna e a faca, respirando fundo para controlar o tremor nas mãos. Saí devagar, tentando não fazer barulho. Meu coração parecia querer explodir no peito, mas continuei. Quando cheguei perto do celeiro, lá estava ele, a criatura. Ela parecia ainda mais assustadora do que da primeira vez. "Você não vai me pegar", murmurei, mais para me convencer do que para ameaçá-lo. A criatura percebeu minha presença e avançou. Tudo aconteceu muito rápido. Eu rolei para o lado, sentindo o vento do golpe que ele desferiu passar tão perto que quase me derrubou. Consegui cravar a faca em seu braço e ele deu um urro que parecia mais um trovão. Antes que pudesse reagir, novamente, ele fugiu para o matagal, deixando um rastro de sangue. Seu Antônio nunca mais voltou, mas os rosnados e aparições também cessaram. Os moradores diziam que ele devia ter ido embora, mas eu sabia a verdade. Ele era a fera. Nunca contei isso a ninguém, mas carrego essa história comigo até hoje. E sempre que ouço o uivo de um lobo ao longe, não consigo evitar lembrar daqueles olhos brilhantes e do terror que senti naquela noite. Não sei se a história de que uma faca pode quebrar a maldição é verdade, mas de qualquer jeito, sempre temos que lembrar. Há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Meu nome é João e, apesar de nunca ter visto algo parecido com meus próprios olhos, cresci ouvindo relatos que me arrepiavam da cabeça aos pés. Entre todas as histórias, uma sempre se destacou. Meu avô, em sua voz rouca e marcada pelo tempo, dizia que não era uma história qualquer. Era algo que ele viveu em carne e osso. Algo que o marcou para o resto da vida. E toda vez que ele contava, o olhar dele ficava perdido, como se revivesse aquela noite de 1968. Naquela época, meu avô morava em uma pequena cidade no interior do Brasil. Casas espaçadas, cercadas por mato e estradas de terra. Era um lugar onde a lua cheia iluminava mais do que os próprios postes de luz. Ele era um homem simples, acostumado ao trabalho duro na roça, mas como qualquer outro, tinha seus momentos de diversão. Naquela noite fatídica, ele tinha ido à casa de um amigo para uma roda de conversa regada a cachaça e histórias de assombração. Mal sabia ele que ao voltar para casa viveria uma dessas histórias. Era perto da meia-noite quando ele decidiu pegar o caminho de volta. A lua cheia estava alta no céu, pintando a estrada de prata e sombras. Ele seguia a pé, como de costume, cortando por uma trilha que atravessava um bosque. A trilha era conhecida por ser traiçoeira à noite, com raízes expostas e galhos que pareciam surgir do nada. Meu avô, no entanto, estava confiante. Era um homem corajoso, mas também teimoso, qualidade que quase lhe custou caro. Enquanto caminhava, sentiu algo diferente no ar. O vento que antes acariciava seu rosto pareceu parar de repente, e um silêncio opressor tomou conta. Até os grilos, que sempre preenchiam a noite com seus cantos, ficaram mudos. Foi quando ele ouviu. Primeiro, era apenas um som abafado, como passos pesados na terra fofa. Pensou ser um animal, talvez um cachorro ou algum bicho perdido na mata. Mas os passos eram ritmados, como se algo o estivesse seguindo. Ele parou e olhou para trás. Nada. Apenas a escuridão da trilha e as sombras das árvores dançando sob a luz da lua. Deve ser coisa da minha cabeça, pensou, tentando afastar o incômodo que começava a brotar no peito. Mas os passos continuaram. Agora mais perto, meu avô acelerou o ritmo, o coração martelando no peito. O som o acompanhava, como se imitasse seus movimentos. Quando ele parava, o som parava. Quando ele andava, os passos recomeçavam. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Foi então que ele sentiu aquele cheiro.
Um odor fétido, como carne podre misturada, com algo animalesco como cachorro molhado. O cheiro o fez engasgar e levar a mão ao nariz. Foi ali que ele soube. Aquilo não era um animal comum. O medo o fez correr. Meu avô era forte, mas não era um homem acostumado a correr longas distâncias. Mesmo assim, a adrenalina o impulsionava. Ele corria como se sua vida dependesse disso, e de fato, dependia. O som dos passos se transformou em algo mais selvagem. O que antes parecia ser um perseguidor a pé agora era como se algo quadrúpede estivesse galopando em sua direção. As folhas e galhos quebrando atrás dele indicavam que a coisa estava cada vez mais perto. Não olhe para trás. Ele repetia para si mesmo, tentando ignorar o instinto de virar a cabeça. Mas a curiosidade foi mais forte. Quando finalmente cedeu e olhou por sobre o ombro, quase caiu de joelhos. A luz da lua revelou uma figura monstruosa. Era alto, muito mais do que um homem comum, e coberto por pelos escuros que brilhavam sob a luz prateada. Os olhos da criatura eram de um vermelho penetrante, quase como duas brasas vivas, e seus dentes, afiados e expostos, refletiam a ferocidade de um predador. Meu avô sabia que não poderia parar, pois se aquela coisa o pegasse, ele provavelmente não estaria vivo. Tudo que lhe restava era continuar correndo. A casa estava longe, mas ele sabia que precisava alcançá-la. No meio do desespero, lembrou-se de algo que sua mãe sempre dizia: se cruzar com o mal, reze. Entre uma respiração e outra, começou a murmurar preces, mas sua voz saía trêmula e entrecortada. A cada metro percorrido, a criatura parecia ganhar terreno. Meu avô podia sentir seu fôlego quente e ouvir o rosnado grave que fazia suas entranhas gelarem. Foi então que ele viu a cerca de sua casa ao longe. Aquela visão foi como uma fagulha de esperança, mas também um lembrete cruel de que ainda não estava a salvo. Quando finalmente atravessou o portão de madeira, não perdeu tempo. Trancou-o com toda a pressa que conseguiu e correu para dentro. Fechou as portas, as janelas e procurou algo para se defender. Tudo que encontrou foi uma velha espingarda, que estava mais para um enfeite do que uma arma funcional. Mesmo assim, segurou-a como se fosse sua última linha de defesa. A criatura não desistiu. Meu avô ouviu quando ela se chocou contra o portão, fazendo a madeira ranger de forma ameaçadora. Em seguida, ele ouviu os passos do bicho circulando a casa, como se procurasse uma entrada. O tempo parecia se arrastar, cada segundo mais pesado que o anterior. A criatura urrava, um som que ecoava pela noite e fazia as paredes tremerem. Meu avô não sabia quanto tempo aquilo durou. Podiam ter sido minutos ou horas, mas para ele, parecia uma eternidade. Então, como se tivesse perdido o interesse, a criatura se foi. O silêncio voltou, mas o medo permaneceu. Ele não dormiu naquela noite. Ficou sentado na sala, segurando a espingarda, esperando pelo amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, ele criou coragem para sair. O portão estava destruído. As marcas de garras eram profundas e inconfundíveis. Meu avô sabia que aquilo não tinha sido um sonho ou um delírio causado pela cachaça. Ele tinha sobrevivido a algo que não sabia explicar. Depois daquela noite, ele nunca mais usou aquela trilha. E sempre que via a lua cheia, trancava-se em casa antes mesmo do anoitecer. Ele dizia que havia algo nas sombras que não pertencia a este mundo. Algo que o caçou naquela noite de 1968 e que, talvez, ainda estivesse por aí, esperando por sua próxima presa. Meu avô disse que só veio descobrir o que era aquilo pelo menos uns 4 anos depois, quando ouviu a palavra lobisomem e as descrições da criatura batiam exatamente com a que ele viu naquela noite. Mas de qualquer forma, meu avô descobriu da pior forma que tem coisas nesse mundo que seria bom não saber. Lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.